Esse é mais um vídeo da nossa série Caso Real, e o caso real de hoje não é um caso qualquer, é um caso que afeta o Brasil inteiro. Presta muita atenção. Será que a CLT será extinta? Será que trabalhar com PJ vai virar regra no Brasil? Será que o STF autorizou a pejotização? Será que os empregadores podem escolher se eles botam funcionário CLT ou PJ? Meu Deus do céu, tá pipocando muita notícia sobre esse tema. A notícia principal, vocês estão vendo na tela agora, tá no site do STF, nosso Supremo Tribunal Federal. Basicamente, no dia 14 de abril, o ministro Gilmar Mendes ele determinou a suspensão de todos os processos do país sobre a licitude de contratos de prestação de serviço, a conhecida pejotização. Sai um pouquinho da notícia, você ficou assim, o que é licitude? O que é pejotização? O que isso significa na prática? Então, minha função aqui é trazer a informação para você com clareza e linguagem compreensível. Basicamente, o que isso quer dizer? Qualquer pessoa que entrar com uma ação na justiça pedindo o direito de CLT, supondo que essa pessoa trabalhou como um PJ, ela tinha um contrato de PJ, emitiu nota fiscal, ok. Aí ela entra com um processo dizendo eu quero os meus direitos da CLT. Por conta dessa notícia aqui, nenhum juiz do Brasil pode julgar esse assunto. Todos os juízes que receberem essa ação devem dizer assim, suspendo o processo, não julgarei o seu caso, porque o STF vai julgar esse assunto e a decisão dele vai valer para o Brasil inteiro. Então, a partir de agora, se por acaso a empresa ela agiu de forma legal ou ilegal, quando ela usou um trabalhador como PJ, não colocou na CLT, mesmo que esse cara entre com o processo, ele não terá um julgamento final, pelo menos na maioria dos casos é o que vai acontecer. A gente sabe que sempre vai ter um juiz ou outro que não vai respeitar a decisão do STF, mas na maioria esse processo não vai ter um fim por enquanto. Tá, a primeira pergunta que vem, Eduardo, mas quando que vai ser decidido isso pelo STF? Porque os processos não podem ficar parados por prazo indefinido? Não pode? É o que mais acontece no Brasil. Não tem prazo definido para o STF julgar. Isso aqui pode levar 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10. Ninguém sabe exatamente quando que o STF vai destrancar esses processos. Ok? Ok. Pelo menos a gente sabe que a partir desse trancamento aqui, não devem mais surgir decisões sobre o assunto, dizendo se pode ou se não pode, se a pejotização é válida ou se não é válida. Qual que é o grande cenário futuro? Aqui a gente está fazendo uma futurologia, pessoal. Não leve em consideração o que eu vou falar agora como uma regra escrita na pedra e que você vai já aplicar para o seu negócio, pelo amor de Deus. A gente está fazendo uma análise futura. Depois eu vou dizer como você pode se comportar diante desse cenário incerto que a gente tem no Brasil. Veja bem, aqui vale a pena dizer uma coisa. Quando eu já fiz um exercício de futurologia no passado, no outro canal que a gente tinha aqui no YouTube, era sobre a revisão do FGTS e eu cravei. Não vai dar em nada. Essa discussão de revisão do FGTS é causa perdida. Um monte de gente entrou com processo, falou que os trabalhadores iam enriquecer porque ia reajustar o FGTS. Resultado final, assunto perdido. Não teve revisão do FGTS. Pegou a visão? Então tá, já tem um histórico de sucesso aqui. Neste caso, como que a gente faz para descobrir o que o STF vai decidir no futuro provavelmente? A gente analisa o passado. A gente pega os ministros do STF, que são os juízes lá, e analisa o histórico de decisões deles sobre esse tema, e a gente começa a fazer um estudo para conhecer quem vai decidir, porque a pessoa que decidiu de uma tal forma, ela tem a tendência de repetir o julgamento que ela já deu, caso o cenário não tenha mudado. E o cenário não mudou, isso eu já posso dizer para você, o cenário é o mesmo. Há poucos anos atrás, muitos ministros do STF já vieram decidindo e dizendo o seguinte, se a pessoa trabalhar como PJ, desde que ela não seja tratada como uma CLT, ou seja, com fiscalização de horário, com advertência, suspensão, punição, atestado médico para justificar falta, esse tipo de controle direto, se ela não for tratada como CLT, é possível sim a prestação de um trabalho como PJ. Então a pessoa vai receber exatamente aquilo que consta na nota fiscal, ela vai arcar com o seu pagamento de custo tributário da MEI ou no DAS, na Simples Nacional, ou seja, qual for o regime dela, e a empresa está pagando aquilo lá e assunto encerrado. A empresa não é obrigada a colocar a pessoa na CLT
pura e simplesmente porque ela está prestando serviço. Só vai entrar na CLT quem de fato for tratado como um CLT, com horário para entrar, horário para sair, apresenta atestado médico se faltar, advertência, punição, advertência, suspensão e justa causa em caso de faltas recorrentes, etc. Então, todas aquelas características que a gente já conhece de CLT. Se eu não estou tratando a pessoa como CLT, ela não é CLT. É isso que a maioria dos ministros do STF já vinha decidindo. Inclusive, tem vídeo no nosso canal, quando eu visitei o iFood, no escritório deles em São Paulo, gravei vários lugares, deve estar aparecendo aqui já na tela, o museu do entregador, e o entregador do iFood, o motorista, vamos chamar assim de moto de aplicativo, é um dos mais afetados por esse tipo de decisão, porque lá nenhum entregador de aplicativo é CLT. Esse assunto já bateu na justiça muitas vezes, pessoal, mas muitas mesmo. Parou no STF e o STF disse, é PJ, não é CLT. Validou a relação que o iFood vem usando com seus entregadores. Não é só o iFood. Mercado Livre também segue o mesmo modelo e outras plataformas Uber, outras grandes empresas desse meio de tecnologia e aplicativos conseguiram de fato estruturar uma relação com esses prestadores de serviço que não passa pela CLT. Então esse é o grande ponto aqui. O STF já vinha decidindo, inclusive o ministro Gilmar Mendes, que mandou trancar esses processos, aqui voltando para a notícia no site do STF, a gente consegue ver aqui, ó, ministro Gilmar Mendes, do STF, foi ele que determinou a paralisação de todos os processos, agora no dia 14 de abril, tá? E a gente analisando aqui embaixo, no caso concreto, ele diz o quê? Ó, o Tribunal Superior do Trabalho afastou o reconhecimento de vínculo empregatício entre um corretor e a seguradora, tendo em vista a existência de contrato de prestação de serviço firmado entre eles. Contrato de franquia. Embora o caso concreto discuta contrato de franquia, o relator deixou claro que a discussão não está limitada apenas às franquias. Segundo Gilmar Mendes, é fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil e comercial. É o que eu acabei de explicar, ou seja, ele está dizendo que toda relação não é só franquia, todas as relações de PJ ou CLT, ele tem que analisar nesse assunto e dar de fato uma decisão única para o Brasil inteiro. Essa decisão obrigatoriamente ela é tomada pelo pleno do STF, ou seja, a união de todos os ministros que estão lá disponíveis para julgar, e aí sim, a decisão do STF vai trazer um efeito vinculante. O que isso quer dizer? Vincula, obriga todos os juízes do Brasil em todas as áreas, instâncias, níveis de recurso ou primeira instância, seja o que for, a seguirem o que o STF decidir. Porque se não seguir, a gente como advogado, ao perder um processo em que o juiz julga contra o STF, a gente vai recorrer até o STF e o STF vai mandar virar essa decisão de processo para se adequar à decisão vinculante que ele já deu. Então, isso aqui, gente, traduzindo, é o que dá a maior força jurídica possível no Brasil, mais até do que lei, porque decisão vinculante do STF não se muda mais, ela crava a interpretação sobre um assunto e ela passa a valer mais forte do que lei. Mais forte do que lei. Qualquer pessoa que brigar contra isso na justiça, que entrar com um processo, que discutir, é obrigatória que a decisão seja de acordo com o que o STF definir. Então assim, vamos fazer o fechamento desse vídeo com a conclusão, a parte importante. Não seja um empresário precipitado em que está agora vendo essa notícia e dizendo já que não podem me processar, já que a pejotização é a regra, já vou pejotizar todo mundo aqui, não quero nem saber mais da CLT e vou reduzir custos. Porque a gente sabe que no fim a CLT custa muito mais caro do que um PJ. Não faça isso de qualquer jeito, por favor. Faça muito bem feita a organização dos seus contratos, das suas relações com as pessoas, avalie com a ajuda de um advogado especialista se realmente essas pessoas conseguem trabalhar num modelo como o PJ. Se você consegue administrar a relação com elas e gerar resultado para o negócio sem precisar cobrar horário de entrada, horário de saída, por outras modalidades de gestão, e aí sim, unindo as boas práticas de gestão com a proteção jurídica adequada, você consegue, sob esses dois pontos de vista, estruturar uma relação PJ segura, sustentável, evitando processos judiciais e que, se surgirem os processos judiciais, você está estruturado para vencê-los. Então, gente, isso não é pouca coisa. A gente está passando por mudanças estruturais aqui no Brasil a respeito desse tema, que desde antes de eu nascer, antes de você nascer provavelmente, a CLT sempre foi a regra. E essa história de trabalhador PJ, que poderia trabalhar por hora ou por serviço, sempre foi expressamente proibida no Brasil.
É muito novo ter empresas que consigam usar esse modelo, sendo validado pela justiça, e agora esse assunto virá tema de repercussão geral no STF. Só que também tomam cuidado, porque eu estou aqui fazendo uma análise de uma notícia, estou dando uma interpretação sobre o futuro, mas eu não estou garantindo para você que as coisas vão ser assim. Eu nem tenho esse poder, nem sou eu que decido. Pode acontecer do STF virar a mão e dizer que PJ não pode e a regra é só CLT? Pode. Mas aí o provável é que se o STF der essa decisão, ela vai valer dali para frente. Ou seja, caso você tenha a sua equipe estruturada como PJ, você vai ser obrigado a mudar para CLT. Também você vai precisar recalcular custos, organizar a casa, ver como é que vai ficar essa história toda e aí sim agir do jeito certo, tá bom? Esse é um tema quente, um tema polêmico, ele não acabou aqui, é só o começo, uma notícia que chama atenção. Então, continue acompanhando, continue estudando. Se você ficou com dúvidas, coloca nos comentários, eu vou procurar ver e responder essas dúvidas. E vou gravar mais vídeos sobre esse tema com certeza, porque é um dos grandes temas do ano 2025, esse aqui. Fechou? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clica no botão de gostei, acompanhe os vídeos que a gente posta por aqui. Nos vemos nesses próximos vídeos. Até lá. Tchau!